Certo, professora Fernanda? Certinho. Podemos sim, Carol. Excelente. Hoje nós temos uma convidada especial, professora Fernanda, farmacêutica. Vou fazer uma rápida apresentação da professora Fernanda para os que não conhecem. Professora Fernanda, nome Fernanda Luiza Andrade Azevedo, é mestre em Biologia e Biotecnologia de Micro-Organismos pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Possui graduação em Ciências Farmacêuticas pelo NIME Itabuna. Atualmente é docente do curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho e dos cursos de graduação em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Educação Física e Biomedicina, da União Metropolitana em Educação e Cultura, UNIME. Odontologia também, né, professora? São todos os cursos de saúde. Né, isso, da área de saúde. Então, isso mesmo. Seja muito bem-vinda, professora. Nosso tema de hoje é obesidade versus Covid-19, possíveis riscos e complicações. E eu vou começar logo com a pergunta que é fundamental nessa live. Qual a relação entre a obesidade e a Covid-19, professora? Olá, Carol, boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas, né? Muita gente querida aqui, eu vi algumas mensagens, então, alunos, ex-alunos, colegas de trabalho, então, espero suprir as expectativas e é muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a Carol pelo convite também. E aí vamos dar início, né, à questão do conteúdo. Então, qual seria justamente essa relação entre a obesidade e a Covid-19? É um assunto de muita relevância, Carol. Inclusive, hoje perdemos, né, um repórter, um apresentador de TV, né, da Covid, e aí o que nós observamos? Justamente um sobrepeso no repórter, o Rodrigo Rodrigues, e aí chama a atenção. Então, quando nós falamos de obesidade, em sobrepeso, muitas vezes, então nós verificamos que logo quando iniciou a pandemia, falava-se muito lá na China em questão da população mais idosa, a questão da vulnerabilidade da população idosa e as comorbidades, como diabetes e hipertensão. Mas essa questão do sobrepeso, embora de entendimento, né, principalmente dos profissionais da área de saúde, que existe essa correlação. Então, todas as vezes quando nós falamos em questão de obesidade, nós sabemos que em mãos dadas, ela caminha de mãos dadas com a hipertensão, com o diabetes mellitus, ela caminha de mãos dadas também com as doenças cardiovasculares. E aí, o que acontece? Então, de uma maneira geral, o que é a obesidade? Então, é importante, né, sabermos o que é a obesidade. A obesidade nada mais é do que uma doença, é importante caracterizá-la como uma doença. Então, muitas vezes, temos que trabalhar esses estigmas, né, desmitificar esses estigmas, por conta que quando nós falamos em obesidade, realmente tem que ser tratada como uma doença, tem que ser tratada por uma equipe multiprofissional, é importante ter o acompanhamento da equipe multiprofissional e entender que justamente é um depósito de gordura de tecido adiposo e chamar a atenção principalmente para esse depósito do tecido adiposo na visceral, que é justamente na cavidade abdominal. E isso leva, Carol, a uma resposta inflamatória. Então, a obesidade, sendo uma doença crônica, ela tem um caráter inflamatório crônico e, consequentemente, o que nós vemos no COVID? O COVID, ele tem uma fase... Ele entra na fase de uma resposta inflamatória também. Então, quando eu falo em obesidade, quando eu falo em COVID, eu estou tendo aí uma ação cinética de resposta inflamatória. Então, o paciente obeso em si, ele já tem aquela resposta inflamatória característica da doença, porque o tecido adiposo, que como eu falei, principalmente o que fica ali na cavidade abdominal, que nós chamamos de tecido adiposo visceral, ele libera um grupo de proteínas que nós chamamos de adipocinas.
Essas proteínas, elas têm uma ação, algumas delas têm uma ação de citocinas e que vai dar aquele boom de um boom de citocinas, ou seja, uma resposta inflamatória bem característica. A mesma coisa acontece no COVID. Então, justamente esse paciente, consequentemente, ele vai ter essa ação cinética. E aí, como eu falei anteriormente, o paciente ele é obeso, ele já vai ter essa resposta inflamatória, e em contrapartida, ele vai ter o quê? Ele pode ter o quê? As outras comorbidades. Então, ele também pode ter ali uma hipertensão, ele também pode ter um diabetes mellitus, ele também pode ter várias outras disfunções cardiovasculares. Então, é importante estar atento a isso. Nossa, excelente explicação, professora. Acredito que todos tenham entendido bem, de forma bem explicativa, foi excelente. E o interessante é que no início da pandemia, se ouvia dizer muito da mortalidade em indivíduos idosos, né? E temos visto no cenário atual o aumento da mortalidade em adultos jovens. A obesidade pode ter uma associação direta pelo aumento da morte dos adultos jovens? Sim, Carol, sim, com certeza. Embora ainda, né, os estudos, temos vários estudos hoje sendo publicados, inclusive sábado saiu um estudo a respeito disso. E aí, o que acontece? Como eu falei anteriormente, quando estava restrita a China, então falou-se muito idoso, 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 bateu muito nessa tecla de idoso. Aí o que acontece? A pandemia veio para a América. E o que acontece? Os Estados Unidos, ele lidera o ranking de obesidade. Em segundo lugar, temos quem? O México. E aí temos também o Brasil, que também está nesse ranking, né? Então, se a gente pensar epidemiologicamente, se nós observarmos, o que acontece hoje no Brasil, 20% da população é obesa e 55% da população ela está no sobrepeso. E aí muitas pessoas se perguntam também, Carol, como é que eu sei, qual é o parâmetro que nós utilizamos para saber se o indivíduo é obeso ou não? É justamente um dos parâmetros que são utilizados é o cálculo do IMC, que é um parâmetro simples, né? Então, entre vários outros parâmetros, um importante é justamente o cálculo do IMC. E como é feito esse cálculo? Nada mais é do que uma quantia, o qual verificamos o peso do paciente dividido pela altura elevado ao quadrado. E ali nós temos justamente as variáveis, onde quando o indivíduo ele fica entre 18,9 a 24,9, é considerado o peso normal. Quando o indivíduo está entre 25 a 30, a 29,9, ele é considerado como sobrepeso, e acima de 30, ele é considerado como obeso. E esses obesos, o que acontece? Eles ainda são subclassificados em obeso classe 1, classe 2 e classe 3. O classe 3 é quando ele tem um sobrepeso acima de 40, né? O IMC, perdão, quando ele tem um IMC acima de 40. E vários estudos demonstraram que pacientes que são internados, pacientes que têm um IMC acima de 40 e que são acometidos pelo COVID, eles tendem a agravar, inclusive a taxa de mortalidade é mais alta. Então, o que acontece? Então, que relação nós podemos fazer? Justamente analisando o Covid aqui na América, nos Estados Unidos, no México, aqui no Brasil. Estamos verificando a morte de indivíduos de adultos jovens, né? Um indivíduo de 40, 45 anos. Então, muitas vezes pode ter essa relação, sim, com sobrepeso, a questão da obesidade. E o que vai ocorrer? Muitas vezes, e isso é importante também estarmos alertas, Carol, porque o que acontece? Uma coisa é a obesidade. A obesidade você identifica, que você olha para o indivíduo, você entende que ele é obeso, você consegue identificar que ele é obeso. Mas o sobrepeso, muitas vezes, a pessoa não consegue observar que ela está nessa condição de sobrepeso. Como eu falei, né, que o IMC dela vai estar justamente entre 25
a 29,9. Então, muitas vezes a pessoa não consegue detectar ali que ela está no sobrepeso. Quantos jovens nós temos hoje que são pré-diabéticos e que não foram diagnosticados, entendeu? E aí, o que acontece? Aí vem a condição da pandemia. Qual é a condição da pandemia hoje? É o sedentarismo. Então, os indivíduos estão em casa, a falta da atividade física, os eletrônicos, o delivery, que está favorecendo bastante, né? Então, existem as pessoas que irão desenvolver aquele hábito, que estão dentro de casa e que estão desenvolvendo o hábito saudável de alimentação, então estão comendo melhor, preparando o seu próprio alimento. Só que, em contrapartida, também temos aqueles indivíduos que estão dentro de casa e o que eles estão fazendo? Eles estão cozinhando mais, então ali estão cozinhando mais, estão comendo mais doce, estão no delivery, não estão caminhando, não estão fazendo exercício físico, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde, indivíduos acima de 15 anos, ele deve fazer pelo menos 150 minutos de exercício físico no período de uma semana, né? E muitos indivíduos, aí pela questão do distanciamento, então muitas pessoas perderam essa questão da caminhada, do exercício físico, o hábito de alimento, e isso favorece justamente a questão do sobrepeso, essa resposta inflamatória e o desenvolvimento de Covid. E aí, infelizmente, e isso eu achei muito legal, essa associação, porque muitas vezes até eu mesma cheguei a me perguntar, mas não era uma doença de idoso, não era uma doença que o idoso era o mais vulnerável, porque nós verificamos justamente esses indivíduos com 30, com 40, 45 anos, e principalmente quando veio aqui para a região da América, e aí está justamente essa resposta. É o sobrepeso, é a obesidade, e aí um fator também importante, que é justamente a diabetes mellitus. Aí temos que lembrar que tem aquele paciente que ele é pré-diabético, é importante ele fazer a análise, fazer os exames laboratoriais, porque muitas vezes ele só vai identificar que ele é pré-diabético quando ele faz a hemoglobina glicosilada, porque muitas vezes, quando ele vai fazer o exame, o que ele faz? Ele fecha a boquinha. E aí, o que acontece? Ele acaba mascarando o exame, né? Na semana de fazer o exame, ele fecha a boca, ele acaba mascarando o exame, mas a hemoglobina glicosilada, ela mostra que aquele paciente ele está no quadro de pré-diabético. Outro fator importante é a dislipidemia. Quantos pacientes aí, triglicérides altíssimos, né? E aí, justamente... Que apareceu de peso. Inclusive, uma das perguntas que apareceram aqui já é de Pedro Gregório. Seja bem-vindo, Pedro. Professor, a dislipidemia causada pela diabetes se torna mais complicada no paciente com Covid? Sim. Dislipidemia? Causada pelo diabetes. Sim, então, justamente o que acontece? A dislipidemia, geralmente, quando aquele indivíduo ele é portador de diabetes mellitus, ele também vai ter o fator de risco para o desenvolvimento da dislipidemia. E aí, como eu falei anteriormente, elas caminham juntas. Por quê? Porque aquele carboidrato, quando o indivíduo ele tem diabetes, o que ele tem? Ele tem uma disfunção no metabolismo dos carboidratos, da glicose. Essa glicose ela pode ser convertida em gordura e aí, consequentemente, esse indivíduo vai ter um quadro de dislipidemia. E essa dislipidemia, o que acontece com essa gordura? Ela começa a se acumular. E aí vai se acumular justamente lá no adipósito, que vai ficar, como eu falei anteriormente, principalmente na região abdominal. E é um fator de risco, sim. E um fator importante, né? Uma coisa também importante que muitos artigos trazem é a questão do tropismo do vírus. O que acontece? O vírus, ele vai ter ele tem um tropismo ele tem uma afinidade, né? Pela enzima conversora da angiotensina 2. Esse receptor, essa enzima, ela está em grande quantidade na região pulmonar,
nos rins, no fígado e no tecido adiposo. Então, o que que vai ocorrer? Aquele paciente que é obeso, ele vai ter ele vai aumentar a proporção dessa enzima, da ECA2. Ele aumenta. E aí, o que que acontece? Quando ele aumenta a disponibilidade da ECA2, aumenta também a suscetibilidade de infecção pelo SARS-CoV. Por quê? Porque o que que ele quer? Onde é que ele vai penetrar? Onde vai ser o perfil de afinidade dele? Na ECA. Então, se o indivíduo tem mais tecido adiposo, ele vai ter mais enzima conversora da angiotensina e aí a maior chance do tropismo e da entrada do vírus. Então, alguns estudos também mostram isso, que o indivíduo obeso, o indivíduo sobrepeso, ele pode estar mais propenso a ter a infecção pelo SARS-CoV-2. E isso também, isso também é mostrado lá atrás, Carol, em outras pandemias, como, por exemplo, da H1N1, o SARS-CoV tipo 1, que os obesos, eles eram mais suscetíveis. Então, a influenza, e nós sabemos também que a questão da obesidade, ela também vai interferir no sistema imunológico do indivíduo. Então, esse indivíduo, ele tem um sistema imunológico mais fragilizado, porque o que que acontece? Ele vai ter uma produção de proteínas pró-inflamatórias e uma redução da síntese de proteínas anti-inflamatórias. Então, o que que acontece? A resposta anti-inflamatória desse indivíduo é debilitada, e aí esse indivíduo acaba ficando imunocomprometido, ele acaba tendo essa redução da resposta imunológica. E aí o que favorece também nesse processo da pandemia. Sim, sim. Tem alguns comentários aqui de professora Iris, falando inicialmente que na China não tem uma grande quantidade de obesos, então por isso que não teria tido a relação inicial. Tem também a colocação dela aqui, que estudos já estão avaliando a possibilidade do reservatório do SARS-CoV-2 no tecido adiposo. Professor está conosco também, pediu para a live ficar gravada. Vai ficar gravada, professor, pode ter certeza, porque as explicações estão, né, fantásticas e acredito que de uma forma que todos estejam realmente entendendo. É isso que eu ia perguntar, Carol. Estou muito rápida porque eu disparo. Tá dando para entender? Eu já conheço você, Fernanda, mas está dando para entender perfeitamente pelas carinhas sorridentes que eu estou vendo aqui, os elogios, eu acredito que está todo mundo entendendo sim. Está muito bacana. E os participantes podem ficar à vontade para poder ir mandando as perguntas também. Se tiver algo que não ficou muito esclarecido, pode mandar aqui. Está chegando vários elogios aqui, Fernanda. Bem, vou fazer então uma outra pergunta. Existe alguma particularidade no isolamento social para os obesos infectados pela Covid-19? Como deve ser esse isolamento? Então, Carol, foi justamente o que eu falei anteriormente. O que acontece? Alguns estudos estão mostrando que o tecido adiposo ele pode servir como um reservatório do vírus. Então, se o indivíduo tem muito tecido adiposo, ele acaba tendo ele fica mais vulnerável ao processo da infecção e acredita-se que o vírus pode ficar muito mais tempo no organismo de um indivíduo obeso ou com sobrepeso do que de um indivíduo magro. Então, o que acontece? Alguns estudos chegaram a orientar que ao invés do isolamento ficar em torno dos 14 dias, como é propagado pelo Ministério foram 10 dias, né? Agora diminuiu para 10 dias, 14 dias, então que seja um tempo maior, justamente porque ele pode ser um reservatório dessa carga viral. E que muitas vezes, então, quando o indivíduo obeso ele é infectado, então acredita-se que o tempo de isolamento dele tem que ser diferenciado, tem que ser um tempo maior, justamente por questão que ele pode ser um reservatório do vírus. E aí muitos estudos mostram isso. Até mesmo a questão do tratamento e esse isolamento é importante. Aí temos também que pensar o quê? Temos que ter um contraponto.
Tá, ele precisa de um isolamento em um tempo maior. Agora, também não podemos ter uma visão preconceituosa com o obeso, com o indivíduo mais gordinho, por conta que isso está sendo natural. Estamos verificando muito isso, que os indivíduos que estão sendo infectados, muitas vezes, depois, quando sai do isolamento, as pessoas querem manter o distanciamento mesmo assim. E aí está ocorrendo, esse preconceito é fato, e quando é obeso, às vezes a gente propaga essa informação, então é importante também ter em mente que não pode ocorrer um processo de preconceito nesse sentido. Cumprindo o isolamento da forma correta, ele também sai do seu isolamento e não pode ocorrer um processo de preconceito. Sim. Isso é muito importante de ser colocado, professora, porque isso ocorre de verdade. Ocorria no início da pandemia, quando os números não eram tão alarmantes, e ocorre agora de uma forma mais, né, intensa. Né? As pessoas que tiveram Covid têm sofrido os preconceitos, é muito, muito preocupante, né? Essa posição que as pessoas têm tido. Isso mesmo, porque é algo também que temos que quebrar, né? Essa questão do preconceito, por conta que em vários aspectos, pensando em Covid, um dos aspectos que não aborda somente a obesidade, mas carro de vigilância na porta do vizinho. Isso não é notícia para ser propagada, né? Então, se o carro da vigilância chega para fazer coleta, então isso não é notícia para ser propagada. Então, nós temos que apoiar o paciente positivo, temos que ajudar, por conta que todos nós estamos vulneráveis, né? Se todos nós não estivéssemos vulneráveis, nós estaríamos numa pandemia, né? Então, todo mundo é vulnerável nesse momento. E aquele paciente que testou positivo, também o ponto de vista é que ele cumprindo o isolamento dele, posteriormente podemos manter o contato, lógico que como ainda está tudo muito obscuro, mantendo o distanciamento, mas pode manter o contato com aquele paciente. Ele não está transmitindo, passando do período de transmissão do vírus, ele não está mais transmitindo, então não pode existir esse preconceito. Verdade. Tem até um comentário de Rosilene que teve a Covid e está vivenciando esse preconceito. E isso é triste, né? É preocupante, porque todos estamos na mesma situação. Alguns mais, outros tendo que se expor, às vezes não por vontade própria, mas por questões de trabalho, de determinadas atividades. Então, todos nós estamos na mesma situação. Pois é. Imagine essa questão do preconceito, como seriam os profissionais de saúde para retornar aos seus postos, os policiais que estão aí o tempo todo trabalhando na segurança. Então, temos que pensar dessa forma. Sim. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, professora, na sua colocação, nas colocações que estão sendo postadas aqui na live, é em relação à obesidade, né? Esse fenômeno da obesidade que foi identificado aqui nas Américas. Em relação a isso, nós podemos dizer que a obesidade também pode ser considerada uma pandemia? Sim, sim, Carol. O que acontece? Inclusive, a obesidade ela é uma pandemia silenciosa. Então, o que acontece? Antes mesmo da Covid, era algo que deveria estar em alerta, em sinal de alerta, que deveria não, que está, né? Que o grupo de endocrinologistas, de gastro, trabalham muito isso, mas algo que ainda precisa ser divulgado, que precisa ser trabalhado. Por quê? Por conta que o quadro de pandemia o quadro de obesidade é muito alto. Então, como eu falei anteriormente, somente aqui no Brasil, temos 55% da nossa população está na condição de sobrepeso. Então, o que acontece? É mais da metade da população. 11% das nossas crianças são obesas. Então, é algo também que está cometendo a criança.
os jovens, né? 20% da população é uma população, 20% da nossa população brasileira é obesa. Quando eu penso em mundo, eu tenho 27% da população mundial é obesa. Então, é uma proporção muito grande, é uma pandemia, é algo que devemos chamar a atenção. Então, na verdade, era uma pandemia que ela estava silenciosa. E aí, vamos lá nas estatísticas de mortalidade. Se você for olhar, o que que acontece? Qual é a principal causa de morte no mundo? A principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares. Então, o que que acontece? Qual é o fator de risco para as doenças cardiovasculares? A obesidade. Então, ela anda em conjunto lá, entendeu, Carol? Então, é algo que temos que puxar, chamar a atenção justamente porque a obesidade, ela gera uma síndrome metabólica. Então, além dessa questão do acúmulo do tecido adiposo, eu vou ter em conjunto, posso ter em conjunto essa questão da disfunção do metabolismo de carboidratos, o que vai levar ao desenvolvimento de diabetes mellitus. Então, nós sabemos hoje que o diabetes mellitus tipo 2, o principal fator de risco é a obesidade, porque a obesidade ele leva a uma resistência insulínica, entendeu? A resistência à insulina. Então, eles caminham juntos. Além disso, eu vou ter a questão a formação das placas de ateroma, vou ter a formação da dislipidemia, a formação das placas de ateroma, desenvolvimento de aterosclerose. Então, tudo isso é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. E aí, quando você para comparar essas doenças cardiovasculares e as neoplasias, nós verificamos que é bem alta a taxa de doenças cardiovasculares. Então, é uma pandemia, porém é uma pandemia silenciosa. E agora, o que que aconteceu? Temos a sobreposição de pandemia. Eu tenho uma pandemia por uma disfunção metabólica e tenho uma pandemia por uma ação infecciosa, por a questão de uma ação de um vírus. E aí, o que que acontece? O que que os estudos estão mostrando? Que quando eu tenho lá o meu paciente obeso, que pega a Covid, ele tem uma maior chance de vir a óbito. E aí, esse paciente, quando ele vai necessitar de ser internado, vai para a unidade de terapia intensiva, né? Ele vai para a UTI, ele vai depender dessa ventilação mecânica e a chance de morte, a maior taxa de morte são nesses pacientes. E isso, Carol, também acaba sendo subnotificado. Por que acaba sendo subnotificado? Porque lá na evolução do paciente, muitas vezes, o que menos, a última pergunta que vai fazer para aquele paciente que está dando entrada por Covid é o peso dele e a altura, então não realiza-se o cálculo do IMC. Então, muitas vezes isso fica subnotificado, entendeu? Tanto aqui no Brasil como no mundo como um todo. E aí não consegue enxergar essa prática. Isso nós estamos vivenciando dia a dia, assim também como hoje. Carol? Oi. Travou um pouquinho, mas a gente está ouvindo você. Certinho. Assim como nós vimos hoje, né? Como eu citei, a questão do repórter, a questão do sobrepeso, que levou justamente a trombose venosa pulmonar, né? Então, isso é um fator, sim, é uma pandemia. Sim. Tem uma pergunta aqui do Edu Santana, que no obeso ocorre complicações mais graves do que numa pessoa não obesa. Por quê? Eu acredito que tenha sido respondido por todas essas questões que você colocou aqui, não é, professora? Isso. E foi como minha fala inicial, né? Não sei se ele estava, mas eu repito, porque o obeso ele tem a maior chance de agravar. O obeso ele tem a maior chance de agravar justamente porque a obesidade em si é uma doença inflamatória crônica. É uma síndrome metabólica que leva a uma doença inflamatória crônica e essa inflamação, o Covid, ele também vai ter uma resposta inflamatória. Então, aí eu tenho uma ação cinética de resposta inflamatória. Então, eu vou ter aí um boom de citocinas. Muitas vezes a gente ouve falar assim, que da questão também da formação de trombos, né? A coagulação intravascular, a formação de coágulos intravascular. Isso também é por conta da resposta inflamatória. Por quê? Porque à medida que começa a ter essa resposta inflamatória muito alta, muito ativa, esse boom de citocinas, se o indivíduo está lá no quadro de dislipidemia,
começa a ter acúmulo de lipoproteínas na parede do vaso sanguíneo, começa a ter acúmulo de íons de cálcio, isso vai ativar a resposta inflamatória e aí começa a formar os trombos. Esses microcoágulos, eles podem entupir os vasos do miocárdio, podem entupir os vasos do encéfalo, né, e levar justamente a infarto agudo do miocárdio, a um AVC. Um acidente vascular cerebral. Então, essa resposta inflamatória, ela pode ser muito pronunciada no indivíduo obeso. E com COVID, isso acaba tendo ação cinética. Tem um comentário aqui de Renata Valete, que ela coloca que a obesidade talvez seja uma pandemia mais ou tão preocupante quanto a COVID-19. E ainda associada ao preconceito. E tem uma pergunta aqui de Bruno Cruz, a seguinte: os Estados Unidos têm uma alta taxa de indivíduos obesos. O seu alto índice de óbitos se deve a isso? Sim, então, até então não podemos afirmar o sim, sim, não, não, né? Porque ainda não temos estudos conclusivos, mas vários artigos, inclusive teve um artigo publicado no sábado que fez essa relação, que a questão da idade comparou as mortes na América e as mortes na China. E, consequentemente, fez essa comparação tanto nos Estados Unidos, no México e no Brasil. E aí mostrou que os Estados Unidos, ele lidera o ranking de obesidade e que pode ser um dos fatores que está agravando, porque mostrou que 80% dos 40% dos pacientes que agravam e que vão para a UTI e vêm a óbito, eles são obesos. Infelizmente, são obesos. Então, é um quantitativo grande e representativo, né? Porque se a gente pensar estatisticamente, é bem representativo. Então, sim, infelizmente, pode ter sim essa correlação. Verdade. Uma outra pergunta aqui, professora, Arlex Nascimento. Deve ser Carle Arlex. Seja bem-vindo, meu querido. A obesidade pode influenciar no aumento do risco de asma, outra condição que não é favorável para um paciente que tenha sido acometido pela COVID? Ô, Carol, travou um pouquinho, você pode repetir? Travou? Ah, certo. Travou. A obesidade... Está ouvindo agora, professora? Estou. A obesidade pode influenciar no aumento do risco de asma, outra condição que não é favorável para um paciente que tenha sido acometido pela COVID? Então, alguns estudos também mostram isso, Carla Alex, que o que acontece? O indivíduo, quando ele é obeso, como eu falei, de toda essa resposta inflamatória, uma das citocinas que ele libera é uma citocina chamada de interleucina 6. E a interleucina 6, ela tem uma resposta muito ativa nas respostas inflamatórias na região pulmonar. E aí, o que acontece? Então, acredita-se que o obeso ele seja mais suscetível também às disfunções respiratórias. Além disso, outro fator que nós temos que chamar a atenção é a capacidade respiratória desse paciente obeso. Por quê? Justamente a questão do movimento muscular do tórax, aqui na região do tórax, porque acredita-se que o obeso ele tem maior dificuldade desse processo de ventilação, do processo de inspiração e expiração no todo o processo do movimento respiratório em comparação com o paciente que não é obeso. Então, tem esse comprometimento pulmonar, sim. Tem a asma em si, não podemos fazer essa relação direta, porque o obeso ele vai ser asmático, por conta que vai depender de outros fatores. Então, a asma ela tem um fator genético também influenciando, mas nós sabemos que o obeso ele também vai ter esse comprometimento pulmonar. E é especial por conta dessa interleucina que nós chamamos de interleucina 6. E também, como eu falei, do músculo e dos movimentos respiratórios. Excelente. É tanto que até os colegas da UTI, né, os fisioterapeutas, eles comentam bastante isso, Carol, a questão de entubar o indivíduo com sobrepeso, que às vezes acaba sendo mais difícil, tem uma dificuldade maior
em relação ao obeso. É um processo mais, chega a ser um processo mais invasivo em relação a essa ventilação. Entendi. Então, professora, diante de tudo que está sendo conversado aqui hoje, qual seria a orientação para reduzir a gravidade de Covid em pessoas obesas? Então, Carol, essa questão é algo que nós temos que realmente, como eu falei, é um assunto relevante, que nós temos que chamar a atenção, que nós temos que trabalhar a respeito disso, né? Porque, como eu falei, muitas vezes, quando fala assim, o paciente Covid comorbidade, o pessoal só fixa o olho em diabetes, hipertensão e não lembra dessa questão da obesidade e do sobrepeso. Então, é algo que nós devemos chamar atenção. E aí, quando nós pensamos em obesidade e sobrepeso, o que nós temos que pensar? Justamente esse ponto que eu puxei. De uma hora para outra, todo mundo foi confinado dentro de casa, ficou confinado dentro de casa. E nisso daí veio o quê? Veio a crise econômica, veio a questão da crise política. Então, muitas vezes estamos o tempo todo em frente à televisão. A própria tecnologia favoreceu e aí as pessoas se tornaram mais sedentárias. Até mesmo temos que ter um olhar especial em relação às crianças, que, como eu falei, cerca de 11% das crianças aqui no Brasil são obesas. E aí, agora, confinada, muitas vezes no espaço pequeno, né? Porque também temos que considerar que todos estão dentro de casa. Então, quais seriam as principais recomendações? É justamente a questão de orientar em relação ao hábito alimentar. Então, que tenha um hábito alimentar saudável. Então, nós sabemos que diante da ansiedade, muitas vezes a pessoa vai buscar o quê? Um doce, porque o doce libera serotonina, dá a sensação do bem-estar. Então, muitas vezes a pessoa busca comer para justamente ter essa questão da saciedade e o bem-estar. Então, qual é a orientação? É justamente buscar controlar a ansiedade, é justamente buscar uma alimentação saudável, né? Controlar, porque muitas vezes o tempo livre, a pessoa gosta de cozinhar, começa a fazer as gostosuras, mas realmente controlar o que está comendo. E outro fator importante por conta dos decretos, né, estaduais, municipais, as academias fecharam. Mas o que acontece? É estimular o exercício físico, que, como eu falei, o indivíduo ele não pode ficar sem fazer o exercício físico, por conta que o próprio exercício físico, ele melhora o nosso sistema imunológico. Então, de uma hora para outra, né, todo mundo ficou confinado e aí tem que ter esse estímulo de fazer exercício físico, mesmo que seja em casa. Então, a pessoa se exercitar, buscar algum programa. Hoje tem vários educadores físicos, vários profissionais de qualidade que pode ser no Instagram, ou até mesmo buscar uma orientação via Instagram. Isso hoje é possível. Sim. E fazer o exercício físico em casa. Outra coisa, vários estudos mostraram que a questão, porque eu sou diabético, eu vou agravar. Então, muitas pessoas têm esse medo, né? Eu sou diabético, não posso pegar Covid porque eu vou agravar. Não. Vários estudos mostraram que o paciente diabético, que ele é compensado, que está controlado, ele não agrava. Então, é justamente cuidar da sua pressão arterial, cuidar da diabetes, tomar os medicamentos direitinho, fazer a dieta direitinho, porque o paciente compensado, ele acaba não agravando. E aí, é justamente cuidar. Então, a orientação é essa, é manter os exercícios físicos em dia, sabendo que em qualquer momento, em qualquer circunstância, o exercício físico, ele libera citocinas anti-inflamatórias. Então, ele melhora o nosso sistema imunológico como um todo. Ele dá essa sensação do bem-estar e ajuda o nosso sistema imunológico contra qualquer tipo de infecção. Então, a orientação é justamente essa. Evitar comida gordurosa. E a ansiedade, né? A ansiedade, o estresse, que muitas vezes é uma situação que é até difícil de ser, né? E cuidar da saúde mental também. É uma situação que todos nós ficamos confinados, às vezes é difícil, mas isso é importante, é cuidar da saúde mental, da ansiedade, do estresse também. Lembrando que o estresse, ele tem uma ação oxidativa. E essa ação oxidativa, libera radicais livres, isso também gera uma cascata inflamatória. E o que a gente tem que
que correr nesse momento é justamente de uma resposta inflamatória. Correr disso, né, professora? Agora não pode. Resposta inflamatória de hipótese alguma. Agora vamos trabalhar justamente em ação anti-inflamatória. E vários alimentos. O alho mesmo é um bom anti-inflamatório. Tem vários alimentos que têm uma boa ação anti-inflamatória. Pessoal, dá uma olhadinha lá nos vídeos da Lapidar. Toda semana tem vídeo, tem umas dicas legais lá. Dá uma olhadinha lá. Vou fazer a propaganda, viu, professora? Isso mesmo, tem que fazer. Tem uma pergunta aqui de Pedro Gregório. Ele pergunta: pacientes com IMC elevado sofrem mais com a saturação do que pacientes com IMC normal? Sim. Essa questão da saturação foi exatamente a mesma coisa que eu falei com o Kale Alex. O paciente obeso, o que acontece? Essa questão da ventilação respiratória dele fica comprometida por conta justamente do acúmulo do tecido adiposo. Muitas vezes ele tem essa dificuldade do movimento pulmonar, dessa questão do levantamento do tórax, né? O diafragma. E aí, o que acontece? Isso vai interferir na circulação, na oxigenação tecidual. E o que acontece com a saturação? Cai. Então, por isso que a maioria das vezes o obeso ele tem uma redução na saturação e, consequentemente, são os pacientes que irão precisar da unidade de terapia intensiva, do UTI e de uma ventilação mecânica respiratória, infelizmente. Vários estudos têm mostrado isso. Sim. Professora, mais uma pergunta aqui de Sandro Cerqueira. Indivíduos que têm rinite alérgica podem ter um agravante ao serem infectados pela COVID? Sim, de uma maneira geral, né, desde quando iniciou a infecção, buscou-se que todos os indivíduos que têm qualquer comprometimento do sistema respiratório, ele estaria também incluído no grupo de risco. Então, aquele paciente asmático, o paciente com rinite alérgica, eles estão no fator de risco. Só que uma notícia boa, boa entre aspas, né? Em questão de mortalidade, em indivíduos com acima de 60 anos, quais são os principais fatores? Então, além da idade, quais são os principais fatores que estão envolvidos? Então, a maior taxa de morte em indivíduos acima de 60 anos são o quê? A cardiopatia. Em segundo lugar, nós já temos o quê? Diabetes mellitus. Depois vem justamente as pneumopatias. E, enfim, vem justamente as doenças neurológicas lá embaixo do asma. Então, ele, se eu não me engano, está em 8º lugar. Então, está na posição bem lá embaixo. Então, essa questão de asmático, rinite alérgica, não está sofrendo tanto, né? Tem uma taxa de mortalidade, está incluído no fator de risco, porém, as disfunções metabólicas estão lá em cima. Que é justamente como eu falei, a obesidade ocupa 7º lugar. E quando eu penso isso num paciente acima de 60 anos, quando eu penso em um paciente com menos de 60 anos, eu tenho cardiopatia, diabetes, em 3º lugar, obesidade. Justamente em pacientes jovens. Tem um comentário aqui de Nádia. Nádia, querida, ela comentando sobre como é difícil com criança, principalmente porque algumas já têm predisposição genética em relação à obesidade, né? Edu Santana comentando: a obesidade em paciente jovem está aumentando muito. Qual o maior risco em jovem obeso com Covid? Então, é o mesmo. Como eu falei, jovem, foi justamente isso que eu mostrei no estudo. Tem um estudo que está mostrando justamente indivíduos acima de 60 anos, cardiopatia, diabetes, as pneumopatias, doenças neurológicas em 4º lugar. Então, está nessa sequência. 1º lugar, cardiopatia. 2º lugar, diabetes. 3º lugar, pneumopatias. E 4º lugar, as doenças neurológicas. Aí a obesidade vem cá em 7º lugar. Já indivíduos que são com uma idade inferior a 60 anos, nós temos em 1º lugar a cardiopatia,
Em segundo lugar, diabetes. Em terceiro lugar, obesidade. Então, o que que acontece? A obesidade, comprovadamente, ela é um fator de risco para indivíduos mais jovens para desenvolver Covid. E aí foi tudo aquilo que eu discuti em relação à questão do tecido adiposo ser um reservatório para a carga viral, em relação à questão da própria obesidade gerar essa resposta inflamatória. Tem mais uma pergunta aqui, professora, de Jamile. Qual o valor ideal da saturação em um indivíduo saudável? Saudável, então. Indivíduo saudável, geralmente, ele fica na taxa de 98 a 100. Então, a saturação dele chega até 100. Aí, a literatura ainda fala de 95 a 100. A maioria dos indivíduos saudáveis, a gente vê uma saturação entre 98, 99 e 100. Então, ele chega a ter uma saturação, que, na verdade, o que é a saturação? É o oxigênio, a molécula de oxigênio ligada à hemoglobina, que vai fazer justamente o processo de oxigenação tecidual. Então, a literatura ela fala de 95 a 100. O que nós vemos na prática é que, geralmente, o indivíduo saudável ele vai estar entre 98 e 100. Tá? Então, se bem que 95, eu vi que está 95, 96, geralmente idoso. Quando a gente olha a saturação de idoso, ele fica entre 96, ele vai ter 95, 96. Já o indivíduo jovem, a gente encontra 97, 98, então fica nessa faixa, entre 95 a 100. Porém, a maior taxa que a gente encontra é de 97 a 100. Eu não tinha nem percebido, o professor Pedro tinha respondido, ele está conosco aqui na live. Ah, pois é. Professora... É por isso, Carol, essa questão da saturação, só a nível de informação, né? Essa questão da saturação ela é extremamente importante. Então, muitas vezes, o que acontece? O paciente ele vai ter ele pode desenvolver uma pneumonia silenciosa. E aí, o que acontece? Muitas vezes o paciente, você vê que aquele paciente, ele está bem, ele fica com sintomas leves, e às vezes ele está aqui, ó, falando, ele é portador de Covid, ele está falando, ele faz as atividades dele normal e não percebe. E aí, o que acontece? Quando vai olhar a saturação, uma saturação abaixo de 93, isso é um sinal de alerta. Por isso que o paciente com Covid é extremamente importante fazer o monitoramento da saturação dele. E que, infelizmente, a gente não vê na prática, né? Porque hoje não é muito divulgado isso. A questão de ter um oxímetro em casa e que muitas pessoas, às vezes, realmente não têm condição. Então, é importante você ficar sempre verificando a saturação desse paciente, mesmo ele estando bem. Por quê? Porque, às vezes, a saturação dele cai de vez. E aí, quando ele está abaixo de 93, ele vai necessitar de internação, porque daí vai colocar justamente no respirador e, a depender, ele pode necessitar da ventilação mecânica. Então, essa questão da saturação, ela precisa ser divulgada, é preciso orientar o paciente. Por isso que muitas vezes as pessoas se assustam. Ah, fulano estava falando, gravou vídeo, gravou áudio, tal horário e tal horário morreu. Por quê? Foi a saturação dele. Aí, muitas vezes, baixa e quando vai ver, esse indivíduo vem a óbito de uma forma muito rápida. E nós temos ouvido muito isso. Isso, e é importante não somente... Perdão, viu, Carol? Fique à vontade, a convidada é você. Fique à vontade. Fernanda Faustão. Nada. Pode falar, fique tranquilo. Não, só informação. E é importante também a questão do ter o oxímetro e saber utilizar o oxímetro. Por quê? Por conta que existem orientações, então não é somente ter o oxímetro, né? Mas saber como utilizar. Por quê? Porque a luminosidade ela interfere na leitura do oxímetro. É importante que a pessoa não esteja com a unha pintada, por conta que interfere na leitura do oxímetro. Então, realmente, também é importante saber utilizar, colocar na polpa digital, né, que muitas pessoas colocam da forma errada. Então, colocar no dedo, a mão não pode estar molhada, que muitas vezes a pessoa fica com a mão suada, então não pode estar molhada. Então, também saber utilizar o oxímetro da forma correta. Excelente colocação. Essa questão, o professor Pedro até colocou, né, da importância de não ter esmalte na unha. Essa era uma questão que eu desconhecia e acredito que uma grande maioria
que já utiliza o oxímetro também deve desconhecer, né? Isso Aí, mesmo. Jamile pergunta aqui, é a última pergunta, pessoal, porque nós já vamos começar a encerrar, porque nós temos tido, sabe, professora, constantes lives que têm encerrado porque o tempo esgota. E eu gostaria hoje de que você deixasse umas palavras, né, deixasse alguns alertas, não sei, alguma coisa para os nossos participantes. Então, Jamile perguntando se pode considerar ligar um alerta menos de 95. Então, sim, né? Sim, geralmente quando chega mesmo, no caso, né, hospital, ou no caso, para quem não tem plano de saúde, que tem que a porta de entrada é a UPA, geralmente abaixo de 93, que eles consideram caso para internação, então é um sinal de alerta. Mas se você vê que já está dando 95, já fica alerta ao sinal. É importante. Certo. Bem, aos participantes da live de hoje, nós tivemos a presença da nossa querida convidada, a professora Fernanda, farmacêutica, mestre em Biologia e Biotecnologia de Micro-Organismos, que nos trouxe, acredito que, informações extremamente úteis e explicativas, esclarecedoras a respeito da obesidade e da Covid-19. E eu vou passar a palavra para ela, para que ela se despeça da gente e fale o que se sentir confortável em falar. Ah, Carol, vou agradecer, né? Trabalhar sempre com vocês é um prazer, né? Carol é mãezona, então, todos aqui. Quando eu fui vendo os comentários, é uma saudade, né? Porque agora estamos no isolamento, estou vendo tanta gente boa por aqui, Débora. Então, tanta gente boa por aqui, que é realmente colegas de trabalho, ex-professores, professores, amigos de caminhada. Então, Jamir e Eric, irmãos, né? Então, estamos aqui justamente, é um prazer. Nádia, Leonádia, cada aluno querido. Tem uns alunos também, tem meus filhos da FASA, eu vi que tem uns filhinhos meus aí também da FASA, tem meus filhos da Unime. Tem meus filhos da Unime, tem meus filhos da FASA, tem vários filhotes meus por aí. Então, é um prazer sempre estar com vocês, né? É um prazer sempre estar com vocês. Estou à disposição. Jamília, eu vi Jamile, vi Jessen. É um prazer sempre estar com... Gabi. Vou ficar chamando cada um. Estou com muita saudade de vocês. Estou com muita saudade. Não, Débora, não fique com ciúme, não. Você agora é farmacêutica, top. Meu papai Pedro. Eu comentar, por isso. Érica e Jamile. Érica, eu já falei. Vou chamar a Érica para uma live comigo. Né, Érica? Puxa a orelha dela, viu, Miri? Então, deixar um abraço para vocês, dizer que sempre estarei à disposição, né? Em qualquer caso de qualquer dúvida, estou à disposição. Estou com muita saudade de vocês. E espero, né, ter complementado aí o conhecimento de vocês. É isso aí. Bem, professora Fernanda, nós agradecemos imensamente sua participação, na sua disponibilidade em aceitar o nosso convite de forma tão pronta, assim. Nós fizemos o convite, no mesmo momento tivemos o aceite. É um orgulho tê-la hoje como colega. Pedro, o professor Pedro colocou aí, né, o papai. É meu papai, eu te amo, Pedro. Nós fomos professores. Nele, Carol! Nele, Nele, também te amo, viu? Bem, a Fernanda é assim, é essa pessoa maravilhosa, tem essa capacidade de explicar de forma bem esclarecedora. A live vai ficar salva no Instagram da Lapidar. Se vocês puderem, divulguem que essa live tem informações importantes a respeito da obesidade relacionada à Covid e os riscos e complicações que podem acontecer. Peçam para as pessoas assistirem e nós da Lapidar estamos sempre à disposição de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem algum tipo de orientação, é só entrar em contato conosco nos nossos canais de comunicação. Todos estão lá no link da bio, tem outras coisas interessantes lá. Então, muito obrigada, professora. E já está chegando
e o aviso de que está encerrando. Ah, pois é, breve nos abraçaremos. E nada de ficar em casa, né? Fique em casa, mas faça exercício físico. Não pode ficar sedentário. Isso, Um beijo a todos. Muito obrigada, Carol, pelo convite. querida. Um beijo a todos e até a próxima na semana que vem.